Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal de Linguagem C. E nessa aula eu vou falar para vocês sobre os tipos de variáveis. Vamos entrar dentro de variáveis. Bom, mas o que são variáveis? Eu vou tentar começar a explicar agora. Fiz um barulhinho aqui, me desculpem. Tentar começar a explicar agora sem código mesmo, só para vocês terem uma ideia. Bom, imagine que tu tem um armário dentro do teu quarto. Ou uma estante, eu não sei como é que se chama isso mais ou menos. Vamos imaginar que você tem uma estante, eu acho que é isso mesmo, uma estante. E nessa estante você tem 4 espaços. E vamos dizer que você tem uma série de livros, você tem uma coleção de livros, e você quer guardar esses livros nesses 4 espaços da estante. A primeira coisa que você vai fazer é definir que tipo de livro você vai colocar em cada espaço. Ou seja, livro de filosofia você vai colocar em um espaço, livro de física você vai colocar em outro espaço, livro de línguas você vai colocar no outro espaço e livro de programação você vai colocar no último espaço. Vamos imaginar isso. A mesma coisa acontece no computador. Quando eu quero guardar dados, provavelmente dados que o usuário injetou no computador em algum lugar, eu tenho que pedir ao computador um espaço na memória do computador. Ou seja, o que acontece? Vamos dizer que eu quero armazenar a idade do meu usuário. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável. Vou dizer a essa variável que ela é do tipo inteira ou integer. Para quem não sabe, inteiros são aqueles números sem vírgulas, aqueles números reais, aqueles números que não tem vírgula nenhuma, não são números quebrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque idades não existe, ninguém com idade quebrada, 1,15, 1,12, não. Todo mundo tem uma idade, pelo menos eu não conheço alguém que tem uma idade quebrada, uma idade com número com vírgula. Integer é uma variável que ela não suporta números com vírgula. Então, se eu quero armazenar a idade do meu usuário, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável. Essa variável vai pedir ao computador um espaço na memória que recebe números do tipo inteiro. Ou seja, esse espaço na memória do computador vai servir para armazenar números do tipo inteiro. Então vamos lá. E nessa aula eu vou mostrar uma novidade para vocês. Lembram que nas aulas anteriores eu vim aqui em arquivo, novo projeto. Bom, quando você quer criar um projeto propriamente dito, um projeto grande, um verdadeiro programa enorme, eu recomendo que você venha aqui, porque assim você pode colocar um ícone e uma descrição para o seu programa. Agora, se você quiser criar simplesmente um arquivo, um programa mais simples, você vem aqui em arquivo C. Cria aqui e ele já vai criar um arquivo. Você pode vir aqui em novo arquivo, clicar em F12 ou simplesmente dar um duplo clique aqui, eu achei. Não. Com direito, renomear. E você pode renomear o arquivo sem tirar esse ponto C. Então vou colocar aqui aula 003, se eu não me engano, 4. Não lembro qual é, então eu vou deixar só a aula mesmo. O que acontece? Você cria um arquivo C. Agora vamos salvar esse arquivo. Vou salvar ele aqui no meu computador. Vamos colocar o D. Vou salvar ele aqui mesmo. Vamos deixar ele aí salvo. E vamos criar a nossa estrutura básica. Bom, a principal diferença desse método é que ele já não vai criar aquela estrutura para você. Ele não vai escrever mais aquele código, você tem que escrever o código. Que no caso seria esse, Unicode. Nossa, toda vez ele faz isso para mim. stdio.h. Acho que você já conhece essa biblioteca. Int main return. Nossa, eu não tô lembrando como é que escreve mais o retorno. Não vou deixar o retorno para lá porque eu não tô lembrando mais. Vamos aos tipos de variável. Existem 4 tipos, se não me engano são 4. Não, vamos falar de cada um aqui.
A primeira variável básica é integer. Para deixar de enrolação, eu estou travando aqui. Como declarar uma variável? Primeiramente, você precisa declarar o tipo da variável. Como eu disse, lembra do exemplo da estante? Você tem uma estante, você precisa definir o que vai ficar naquela estante exatamente, ou seja, você precisa definir o tipo. Vamos dizer que eu quero criar um espaço dentro da memória do meu computador que guarde valores inteiros, então eu tenho que dizer que esse espaço vai guardar integer. Em seguida, eu tenho que dar um nome para essa variável. Vamos dizer que esse espaço que guarda valores inteiros, ele vai guardar a idade do usuário, então eu vou dizer que é idade e um ponto e vírgula no final. Quando o meu programa for executado agora, ele vai pedir ao computador um espaço na memória que guarde valores inteiros. O outro tipo é o float. O que o float faz? O float ele basicamente guarda valores quebrados, valores com vírgula, 1,2, 1,15. Ele pode até guardar valores inteiros também, mas esses valores vão ser convertidos para float e vão ficar com 1,0, 15,0 alguma coisa. Sempre vai haver vírgula. Depois que eu digo ao computador qual é o tipo, eu tenho que falar também qual é o nome dele. Então vamos dizer que o nome é pi. Lembram do pi da matemática 3,14, se eu não me engano? Então é um número quebrado. Você pode dar o nome que você quiser aqui. O próximo tipo é o double. O que o double faz? O double é basicamente a mesma coisa que o float, só que existe uma pequena diferença. Eu pretendo mostrar esses dados na próxima aula, mas cada um desses tipos ele tem um limite, ele tem uma capacidade limite de armazenamento. Eu tenho esses dados, mas eu não tenho certeza de que esses dados estão corretos ou não. Então eu vou verificar antes de mostrar para vocês, porque eu estava dando uma olhada e eu achei que estão meio desatualizados. Então eu vou dar outra olhada, vou pesquisar melhor, porque esses dados são de um livro que eu tenho aqui em casa de linguagem C, que ele é de 1999, ou seja, um livro bem antigo. Então eu vou tentar ver se esses valores estão realmente corretos antes de dizer para vocês, mas fiquem na cabeça que você não pode colocar tipo 15 bilhões, uma idade de 15 bilhões ou alguma coisa do tipo. Você tem um limite aqui, cada variável dessa tem um limite, e claro, você pode modificar esse limite usando modificadores de tipo, isso que a gente vai ver em aulas futuras. A diferença entre o double e o float é justamente essa. O float ele tem um limite menor que o double. O double ele consegue suportar um número maior, além do fato de que o double ele tem uma precisão maior na hora de você executar cálculos, ou seja, ele vai te dar um número mais exato, mais preciso que o float. Vamos dizer, se você quer criar um programa para uma agência brasileira, usa float. Se tu quer criar um programa para a NASA, usa double. Vamos dar um exemplo de double aqui. Planeta, tipo assim. Você quer calcular a distância de um planeta para o outro, usa um double. Outro tipo de variável é a char. A variável do tipo char armazena caracteres A, B, C, D, E, F, G, H. Vamos dizer que o nome da variável é nome, que ela armazena nomes de pessoas. Só que há um problema nas variáveis do tipo char. As variáveis do tipo char podem armazenar qualquer caractere, qualquer um mesmo, até mesmo números, mas há uma observação aqui. A partir do momento que tu coloca um número dentro de uma variável do tipo char, tu não pode executar cálculos matemáticos com ele. Para você executar cálculos matemáticos, você tem que converter esse número para double, float ou int. Variável do tipo char, ela só armazena valores e mostra esses valores. Você pode até editar esses valores no decorrer do problema, mas você não pode usar, você não pode fazer cálculos matemáticos com os valores aqui dentro. Por isso que ela armazena qualquer coisa, letras, números, caracteres especiais, qualquer caractere ela armazena. Mas lembre-se, vocês não podem fazer cálculos matemáticos com números do tipo char. E
essa aula, eu pensei em deixar ela ficando por aqui, mas eu tô percebendo que toda vez que eu faço uma aula muito específica, ela dá bastante dislike. Então vamos mexer mais um pouco com as variáveis. Primeira coisa, eu só mostrei aqui como setar as variáveis, mas eu não mostrei como colocar valores estas variáveis. Então bora lá. Como eu estou esquecendo aqui como é que escreve return, branco na memória, eu vou aproveitar para mostrar outras coisas para vocês. Eu tô esquecido aqui, velho. Eu esqueci como é que escreve return. Eu não acredito nisso. Deixa eu tentar aqui de novo. Tanto tempo que eu tô estudando Java. Achei, lembrei. Velho, pronto. Mas eu vou mostrar aqui uma coisa bem interessante para vocês. Caso tu esqueça como escreve return e teu variável não vai retornar nada, você pode chegar aqui e escrever aqui. Em vez de int, escrever void. Pronto. Agora tu não precisa mais de return. Eu vou dar um system pause aqui. System pause. Vou botar aqui a biblioteca stdlib. Pronto. Eu falei importar porque eu estou estudando Java e no Java a gente usa o import, mas é incluir, não importar, desculpe, é incluir. E vamos aqui. Como atribuir valores a essas variáveis? Eu posso pedir ao meu usuário que ele atribua valores a variáveis, como eu posso eu mesmo atribuir esses valores e modificar esses valores no decorrer do programa. Como eu ainda não ensinei como fazer o programa pegar valores do usuário, eu não vou mostrar isso agora. Nesse momento, eu vou usar o tipo int para mostrar isso, como atribuir valores aqui, sem ser pelo usuário, ou seja, em vídeos futuros eu vou mostrar para vocês como usar o comando scanf, não scanf, que ele permite que o usuário coloque os valores dele aqui dentro, ou seja, através do teclado o usuário vai poder informar os valores dessas variáveis. Então, bora. Existem duas maneiras aqui de informar valores. Eu posso informar o valor dela aqui mesmo, chegar aqui e dizer int idade é igual a 17. Em seguida dar um printf nessa idade. Dar um printf % de e daqui em seguida o nome, idade. Vamos lá, explicando o código agora. Quando eu quero dar um printf em qualquer variável, primeiro preciso dizer o tipo da variável. Quando a gente está falando de variável do tipo int, eu posso escrever %d ou %i, tanto faz. Em seguida, depois de dizer o tipo, entre parênteses, você vai colocar uma vírgula e dizer qual é a variável. No caso aqui, é a variável idade do tipo int, ou seja, variável idade do tipo int. Dentro da string, dentro das aspas, você vai dizer o tipo. Depois da vírgula, você vai dizer qual é a variável, ou seja, você vai dizer o nome dela, porque o nome da variável especifica essa variável. Dentro da variável int idade, eu tenho o número 17. Então isso quer dizer que se eu compilar e executar, aqui, ele vai escrever para mim 17. Outro modo de se fazer isso é setando durante o programa. Eu posso chegar aqui e dizer que idade é igual a 17. Vamos compilar e executar de novo. 17. A mesma coisa. Para as outras variáveis, esse valor aqui é diferente. No caso da variável float, eu preciso colocar um f. No caso da variável char, eu preciso colocar um c ou um s. Esse c ou esse s existe uma diferença que eu vou mostrar em aulas futuras. Por enquanto, eu vou usar só a variável do tipo int nessas próximas aulas. Em seguida, eu mudo para float e double, para vocês
darem uma olhada. Fold, double e share. Aí eu vou mostrar isso mais para frente. Mas para as aulas serem mais simples, ou como a gente está em vídeos iniciantes, eu vou mostrar só isso. E uma coisa interessante. Vocês devem estar pensando, mas Jonathan, se eu quiser colocar palavras junto, eu vou ter que criar outro printf? Não. Vem aqui e coloca idade igual. Aí em seguida ele vai ler o nosso %i e depois ele vai perguntar %i é de que variável? É da variável idade, %i idade. Então se eu compilar aqui e executar, ele vai dizer idade é igual a 17. Bom, essa aula vai ficando por aqui. E outra observação interessante. Se eu chegasse aqui e setasse 15, qual vocês acham que ia ser o valor exibido? O valor 17 ou 15? Vou compilar e executar aqui. E ele exibiu o valor 17. Por quê? Aqui no meu idade eu coloquei 15. Aqui ele é 15. Chegou aqui ele é 15. Só que a partir daqui ele vai pegar esse valor 15 e sobrescrever. Ele vai trocar pelo 17. Ou seja, tenha em mente que eu coloquei 15 aqui. Mas quando ele chegou na linha 8, ele sobrescreveu esse valor. Ele alterou o valor. Ou quando você seta o valor de uma variável e no meio do código reseta esse valor de novo, o primeiro valor vai ser apagado e o novo valor vai ser colocado nessa variável. Se eu der um printf aqui antes da linha 8, printf idade igual a, vou dar até um %d só para vocês verem que vai dar um mesmo. Idade, o que é que vai acontecer? Quebrar uma linha aqui e quebrar outra linha aqui, barra para quebrar a linha. Vamos chamar de idade 1 e idade 2. O que é que vai acontecer aqui? Aqui ele chegou em idade e atribuiu 15 à variável idade. Em seguida ele printou a variável idade e nesse exato momento ela era igual a 15. E depois na linha 10 ele vai dizer que a variável idade agora é igual a 17. E ele vai printar a variável de novo. Só que dessa vez usando o %i e aqui o %d. Só para vocês verem que vai dar no mesmo. Vou compilar agora, em vez de compilar e executar, e depois vou executar. Para fazer uma coisa diferente. Perceberam que agora a idade 1 igual a 15, porque quando ele printou aqui, a gente ainda não havia modificado. E idade 2 igual a 17, porque a gente modificou a idade durante a execução do programa. Bom, essa aula vai ficando por aqui. Valeu, falou, tchau.